Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a NYSE. Aí você pode perguntar, o que é isso, Darley? É simplesmente uma das maiores, se não for a maior, bolsa de valores do mundo. E ela é americana. Somente dentro desse prédio que vai passar aí na tela agora para vocês, tem aproximadamente 26 trilhões de dólares em capitalização, gente. É isso mesmo. É praticamente maior do que o PIB dos Estados Unidos. Então fica aí que esse vídeo ficou sensacional, gente. Tamo junto. Bom, pessoal, primeiramente, para a gente entender o que é a NYSE, a gente tem que entender que ela foi fundada há mais de 200 anos, é isso mesmo, 200 anos, é muita história para contar. E essa bolsa de valores está intrinsecamente ligada à história do mercado financeiro global como um todo, como ele evoluiu, como ele começou. Então, eu acredito que é de extrema importância a gente entender o que aconteceu no passado para a gente continuar evoluindo, e por isso eu estou trazendo sobre o que é a Nasdaq, o que é a NYSE, e eu vou trazer também o que é o S&P 500, o que é o índice Dow Jones e por aí vai, tá? Então segue aí o fio, porque vai ter muita coisa interessante, e se você ainda não investe no exterior, esse é o momento para você começar. É o que eu sempre falo, o melhor momento para começar a investir foi ontem, e o segundo melhor momento é hoje. Então não deixa para depois e já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like aí que vai ajudar a gente demais e compartilha com aqueles 10 mil melhores amigos. E pra gente não ficar com essa sopa de letrinhas na cabeça achando que tudo é símbolo, NYSE significa New York Stock Exchange. Então grava aí, New York Stock Exchange, beleza? Isso literalmente é Bolsa de Valores de Nova York. Pronto. Quando alguém falar para você NYSE, nada mais é do que Bolsa de Valores de Nova York, que foi fundada há mais de 200 anos. Uma curiosidade que a gente tem na NYSE é porque os pregões não são somente eletrônicos, igual existe na Nasdaq, né? Igual a Nasdaq opera. Lá também a gente tem a opção do pregão presencial. Não é somente um pregão eletrônico, a gente também tem o presencial para dar aquela emoção, tem aquela questão de tocar o sino e toda aquela coisa. Então ela pega ali e mistura um pouco de tecnologia com aquela questão do old school, daquele negócio de bolsa de valores, aquela gritaria mesmo, aquela loucura toda, mas lógico que nada comparado a 200 anos atrás, quando era aquela confusão que ninguém conseguia se encontrar. Como eu gosto de sempre exemplificar para vocês o que eu tô falando, trazer de forma mais palpável, eu peguei uma lista de algumas empresinhas ali pequenininhas, sabe, que não fazem diferença nenhuma na sua vida, aquelas empresas que você nunca nem ouviu falar, lógico, contém ironia. E todas essas empresas estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Elas são Walmart, saiu do Brasil, mas com certeza você lembra do Walmart. Disney, Coca-Cola, Mastercard, ExxonMobil, principalmente a ExxonMobil é um páreo ali, é lógico que não tem como comparar, é muito mais eficiente, faz muito mais diferença no mundo como um todo, né? É uma petroleira, então vamos dizer que é uma concorrente da Petrobras. JP Morgan, que também é dono, né, do Chase, e aí é um banco mais de investimentos, voltado mais para aquela área, e talvez esse você não tenha tanto contato, nunca tenha tido aquele contato mais próximo. A gente tem a Boeing, aí você fala, o que é a Boeing, Darley? A Boeing, gente, são praticamente os aviões que você pega para quando você sai de Brasília para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Sul, de São Paulo para o Nordeste, quando você vai tirar aquelas férias. A gente tem Airbus no Brasil também, mas é 50-50. Então pode-se dizer que se você pegou 2 aviões na sua vida toda, tem grande chance de um deles ter sido Airbus, que é da França ali junto com a Inglaterra, mas também pode ter tido uma grande chance de ser um Boeing que fica aqui nos Estados Unidos e é uma das empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York. E nós temos também o Alibaba. Eu contei até a história do fundador do Alibaba, vou deixar no cardzinho aqui para vocês se vocês tiverem interesse em ver, que também fez a sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York, mesmo sendo uma empresa chinesa, apesar de todos os pesares, ela também é listada na Bolsa de Nova York. Dentro da Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem 2 índices muito importantes que são temperatura para o mercado financeiro. Não só para o mercado financeiro, mas também para a economia americana. O primeiro deles é o S&P 500, que eu sempre falo bastante com vocês. Não sabe onde investir, não sabe selecionar as empresas, gente, pega um ETF do índice. O S&P 500 é vencedor pra caramba. Se você pegar ali dentro de 20 anos, se teve 2 anos negativos, foi muito, então ele tá sempre cobrindo ali até mesmo a inflação. No último ano cobriu
com tranquilidade. Então, se você não sabe, vai de S&P 500, não dificulta a sua vida, facilita a sua vida, é um negócio que você vai estar diversificado, não vai ter dor de cabeça, então é por isso que eu sempre falo para vocês. E também dentro da Bolsa de Valores de Nova York a gente tem o índice Dow Jones, que aí vai ser tema para outro vídeo que eu vou explicar sobre a teoria de Dow, como surgiu esse índice, por que ele serve como temperatura da economia americana. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a história dessa Bolsa de Valores, da Bolsa de Valores de Nova York. Ela teve ali seus primórdios em 1792. Pensa só. Eu sou de 1994, tô ficando velho? Tô. Mas a Bolsa de Valores de Nova York é muito mais antiga, muito mais velha. Mas nesse meio todo, até chegar hoje, a gente teve algumas aquisições. Uma das aquisições foram a American Stock Exchange. Eu vou colocar uma foto aí para vocês que eu mesmo tirei nessa minha última vez que eu estive em Nova York. Essas aquisições ocorrem com bastante frequência. A Nasdaq já fez aquisições, a Bolsa de Valores de Nova York já fez aquisições, a própria B3 no Brasil já fez aquisições. Vou colocar algumas noticiazinhas para vocês verem do que eu tô falando. É simplesmente uma empresa comprando outra para somar e até mesmo para facilitar ali a vida, ou quando outra empresa começa a incomodar, ela vai lá e compra e aí diminui a concorrência e consegue manter as margens e seus lucros. Voltando um pouquinho para a história da Bolsa de Valores de Nova York, ela teve início, em 1792, no dia 17 de maio, e ela é conhecida como o Acordo de Bretton Woods, que foi onde os papéis foram assinados, o papel desse acordo foi assinado. Esse acordo foi feito entre 24 corretores, então eles se uniram, fecharam ali, fizeram alguns termos entre eles mesmos e aí deu-se início à Bolsa de Valores de Nova York. E o nome desse acordo, o Acordo de Bretton Woods, vem simplesmente pelo fato de ter sido assinado embaixo de uma árvore que é conhecida por este nome. Eu vou colocar um nome bonitinho aí para vocês verem se vocês não entenderem a minha pronúncia. Basicamente, nesse acordo constavam algumas diretrizes. Vamos supor, se eu, Darley, quero negociar com qualquer outra pessoa, vamos supor, com o João, com o José, com a Maria, com a Josefina, com a Joselina, eu teria que ter um corretor no meio. Eu teria que enviar a ordem para um corretor. Corretor, eu quero comprar uma ação do Google, que não existia na época. Eu quero comprar uma ação da ExxonMobil. Aí ele pegava e aí ia atrás de alguém que queria vender essa ação. E aí ele achava alguém que queria vender essa ação e falava, Darley, eu encontrei, sua ordem está executada. Ou seja, eu sempre tinha que ter um corretor no meio. Era eu aqui, a Maria, Josefina, João, José aqui do outro lado e um corretor aqui no meio, sempre intermediando esta negociação. E aí este foi um dos pontos, que foram determinantes dentro do acordo, e cada vez que este corretor executava uma taxa, eles ganhavam 0,25% do valor, que representa nada mais nada menos 2,5 centavos de 10 dólares. Então, se eu comprava uma ação que tinha um preço de 10 dólares, eu teria que pagar mais 2,5 centavos como se fosse uma taxa de corretagem, como a gente conhece hoje, que praticamente não existe. Poucas corretoras ainda cobram essas taxas de corretagem, mas simplesmente existe também hoje dentro da B3, dentro dessas bolsas, as taxas de custódia, que é simplesmente para fazer o hold ali, para segurar os seus ativos, para armazenar da melhor forma possível e manter ali ligado ao seu nome. As primeiras negociações da Bolsa de Valores de Nova York aconteceram na Tontine Coffee House, que era basicamente um estilo de fundo de pensão, onde os corretores mesmo tiravam do bolso para financiar ali, para fazer aquele negócio funcionar, e teve as suas primeiras negociações em 1793. E como tudo tem um lado triste, não eram negociadas apenas ações na Tontine Coffee House ali em Manhattan em 1793. A gente contava também com atividades bem pouco aceitáveis moralmente, de forma alguma aceitáveis, não tem como nem descrever, mas também eram feitos comércios de escravos. Eles tinham bailes, eles tinham leilões, eles tinham todos os outros tipos de jogos ali, de coisas que gerassem um retorno financeiro. E aí, como os escravos naquela época geravam um retorno financeiro, eles também realizavam a comercialização de escravos ali na Tontine Coffee House. Mas nesse momento ainda não existia definitivamente a Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE. Essa bolsa, ela só foi de fato criada em 1817. Mas a gente remete até a Tontine Coffee House porque foram os primórdios, foi onde tudo deu início, aquele primeiro passo onde tudo de fato começou. E aí é por isso que a gente conta um pouquinho da história, fala dessa comercialização de escravos, mas até o momento não existia esse nome como a gente conhece
hoje. Ó, para dar exatamente como ela era chamada em 1817, ela era chamada de New York Stock Exchange Board. O que é o board? Aquele quadro, né? Aquele registro lá onde ficavam as ações escritas, aquele negócio que eu coloquei no último vídeo da NASA aqui para vocês. Então, naquela época ela ainda tinha NYSE, tinha um B no final ali, e aí com o tempo eles foram evoluindo e aí acabaram dando uma cortada nesse B para ficar até mais fácil o nome, para remeter mais ao que de fato é a Bolsa de Valores. E aí em 1863 foi que realmente ela deu essa cortada no B e passou a se chamar NYSE. E somente em 1865 é que ela se mudou para aquele vídeo que eu coloquei no início aí para vocês. Vou colocar outra foto porque eu acho um prédio muito bonito, muito bem acabado. Eu gosto dessas estruturas, então acaba que eu fico um pouquinho meio apaixonado ali de como é construído, a forma, todo aquele formato, toda aquela arquitetura para mim é fantástica, muito além do serviço, né, do que é uma bolsa de valores. Eu às vezes acabo mais apaixonado pela arquitetura do que realmente o propósito do que é a bolsa de valores. Lembra que eu falei do sino para vocês? Esse sino existe desde 1903, que foi uma forma de otimizar para avisar todo mundo que as negociações iam começar e para avisar todo mundo também que as negociações tinham acabado. Então tocou o sino ali de manhã, começaram as negociações, ligação para cá, aquela correria. Em 1903 nem tinha tanta ligação. Tinha ligação, gente? Não, quando é que o telefone foi inventado? Eu vou ficar devendo para vocês se eles usavam ou não o telefone, mas o telefone de fato já existia. Então provavelmente pode ser que eles já utilizavam, porque eles já tinham uma estrutura muito grande e já tinham dinheiro para investir nisso. Então acontecia dessa forma, provavelmente por telefone ou provavelmente por cartas, por notas, alguém correndo, pegando, recebendo as ordens e executando. E eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não existe uma moeda corrente oficial que obriga todo mundo a aceitar. O pessoal comumente adotou o dólar por livre e espontânea vontade, então é uma cultura já enraizada. Para vocês terem ideia do que eu tô falando, no Brasil, um comerciante não pode se negar a receber real, já que um comerciante nos Estados Unidos pode se negar a receber em dólar. Então, lógico que isso não acontece, né, gente? Mas é só pra gente ter uma ideia do que é isso. E somente em 1915 foi que os preços das ações passaram a ser expressados em dólar. Porque se a gente tinha uma empresa que era da Inglaterra, o preço era expressado em libras esterlinas. Então, se estava cotado dentro dos Estados Unidos, todo mundo passou a fazer as cotações em dólares. A gente não pode falar da Bolsa de Nova York e não falar, né, do que aconteceu em 1929, que é a grande Black Friday, né, que eles chamam, que foi uma crise enorme, existiam distorções no mercado, especulações demasiadas, especulações mais do que era possível suportar, e aí com isso vem o resultado. E uma coisa que eu sempre falo é: o mercado sobe no boato e ele corrige no fato, tá? Então quando o fato chega, ele vai fazer a correção, ele vai sempre subir no boato quando tá aquelas coisas, quando tem toda aquela fofocaiada, a empresa vai fazer isso, a empresa vai fazer aquilo. Eu chamo de fofoca mesmo, gente, eu nem chamo de especulação, é só uma fofoca formalizada que todo mundo fica esperando, especulando que aquilo vai acontecer. Eu chamo de fofoca e é isso aí, quem achar ruim. Em 1929, quando isso aconteceu, a Bolsa de Valores praticamente quebrou no meio, gente, foi assim por água abaixo. O volume de negociações caiu muito e ela tinha uma estrutura já muito enrijecida e ela precisava daquele volume de negociações para manter toda a estrutura. Então teve que passar por toda uma reorganização ali para colocar a casa em ordem e para continuar a existir. E para vocês entenderem do que eu tô falando, essa recessão econômica que começou em 1929, ela foi até 1941. E somente em 1953 foi que foi recuperar o valor que ela tinha em 1929. Então vamos fazer uma conta aqui. Demoraram 24 anos para ela recuperar o que ela era, de tão distorcido que o mercado estava, de tão louco que o mercado estava, de tudo que estava acontecendo. O mercado ficou praticamente 24 anos somente para se recuperar, recuperando tudo que tinha perdido. Então uma pessoa que tinha comprado um dia antes de acontecer essa grande depressão, que é o que eles chamam, demorou 24 anos para ver o retorno dos seus investimentos. Logicamente que quem estava ali melhor alocado acabou absorvendo melhor a pancada, mas quem não tinha uma diversificação de carteira, colocava todo o dinheiro em um ativo só, sofreu muito. E voltando um pouquinho, em 1943 a gente teve um grande avanço na Bolsa de Valores de Nova York. Ela liberou a participação de mulheres no pregão. Eu acho até engraçado isso, gente, porque para mim isso é tão normal, porque tipo assim, nem precisava, já teria que ter. Mas eu acredito que isso foi muito
causado, né, foi uma das causas raízes disso, foi porque tinha muitos homens indo para a guerra e faltava gente para trabalhar. Então o pessoal pensou, não tem mais ninguém, vamos colocar as mulheres aqui, né? Bando de idiota, né? Porque, gente, vou te falar, mulher é muito mais inteligente que homem. A Priscila, a dona de casa aqui, né? Quando eu falo dona de casa, é dona da casa, né? Dona de mim. A patroa, cara, ela é muito mais inteligente, ela é muito mais rápida, ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Se você me dá meia coisa pra fazer, eu já fico meio perdido, eu tenho que ficar aqui assim, ó, concentrado aqui, ó. Aí às vezes ela fala comigo, aí eu falo, aí eu já me perco, aí eu fico assim. Então, enfim, perderam muito tempo, né? Tiveram que esperar praticamente 130 anos para entender que as mulheres tinham que participar do pregão. E aí, para falar de momentos, né, históricos na Bolsa, em 1967, a empresária Muriel Siebert, não sei como é que se pronuncia esse nome, deve ser Siebert, péssimo em pronúncia de nome, tornou-se a primeira mulher a ser sócia, né, da empresa ali, Bolsa de Valores de Nova York, NYSE. E em 1970 a gente teve o primeiro negro também como sócio desta Bolsa de Valores. E este advogado era conhecido como Joseph, vou colocar o nome dele completo que eu não vou usar pronunciar também para não errar várias vezes nesse vídeo. E aí agora vamos diretamente para o século 21, onde a Bolsa já ostentava o título de uma das maiores bolsas do mundo, né, se não a maior Bolsa de Valores do mundo. Por que eu falo a maior, se não a maior, não falo com tanta certeza, porque o mercado é de renda variável, as empresas podem cair, mas as empresas também podem subir, então acaba tendo um pouquinho dessa distorção, mas ela já ostentava o título de maior bolsa de valores do mundo em capitalização. E essa modalidade que eu falei para vocês sobre pregão eletrônico e pregão presencial começou em 2005 e aí teve o nome de Hybrid Market, que é mercado híbrido. E somente em 2006 a Bolsa de Valores de Nova York passou a ser uma empresa listada publicamente, passou a ser uma empresa listada em Bolsa de Valores. E além disso ela fez uma aquisição da empresa chamada Archipelago Exchange. E aí também era uma outra Bolsa de Valores, talvez uma empresa pequenininha com menos representatividade, mas que provavelmente somava alguma coisa à época para a Bolsa de Valores de Nova York, e foi interessante realizar esta aquisição. Em 2007 ela fez a aquisição da Euronext, e aí teve início o primeiro pregão transatlântico do mundo. E aí vocês lembram que eu falei sobre a American Stock Exchange? Essa aquisição aconteceu em 2008, sim, no meio da crise subprime, eles fizeram essa aquisição. E após essa aquisição, a bolsa ficou conhecida como NYSE American. Fez uma reestruturação e aí ficou basicamente a Bolsa de Valores de Nova York americana. Não tem outra Nova York, né, que a gente não conhece que seja americana. Pode ser que tenha, mas a original vai ser a americana, a grande Big Apple. Para a gente falar sobre curiosidades, em 2020 o índice Dow Jones teve a sua maior alta e a sua maior baixa da história. E aí foi o seguinte, em um único dia, tá, o índice caiu 2.997 pontos. É bastante coisa, porque não é igual ao Bovespa que é 100 mil pontos, aquela coisa toda. E em 16 de março, tá, apenas 8 dias depois que ele tinha caído tudo isso, ele subiu 2.113 pontos, tá? Então ele caiu 2.997 pontos em 16 de março e subiu 2.113 pontos no dia 24 de março. Dentro do mesmo mês, teve a maior alta e a maior baixa da sua história. Engraçado, né? Mas o motivo não foi tão engraçado assim, porque até hoje a gente está tendo que usar máscara e aí lutar contra essa pandemia. E aí agora em janeiro, né, agora a gente está em 2022. E em janeiro de 2021, ele atingiu o seu recorde, que chegou a 31.188 pontos. Então imagina, o índice caiu praticamente naquela época 10% em um único dia. É bastante coisa para os Estados Unidos, mesmo no mercado que é mais volátil e mais eficiente. Existem algumas diferenças entre a Bolsa de Valores de Nova York e a Nasdaq. Ali a gente deve ter pelo menos entre 5 a 10 trilhões de diferença em capitalização. Logicamente a Bolsa de Valores de Nova York é muito maior do que a Nasdaq em capitalização, mas a gente não pode deixar de reconhecer o papel da Nasdaq no mercado financeiro americano. Enquanto a NYSE tem várias empresas tradicionais, como aquela lista que eu coloquei para vocês, a Nasdaq tem empresas mais voltadas para tecnologia, que também coloquei a lista, vou deixar o videozinho aqui para vocês também assistam, ficou muito legal. Aí, para vocês entenderem a diferença, enquanto uma tem uma empresa mais industrial, tipo Boeing, apesar de ter muita tecnologia abarcada nos aviões, a Nasdaq tem Google. Então,
enquanto uma tem mais comércio, varejo, a outra tem mais tecnologia, Adobe, para você construir os PDFs, para você editar fotos, editar vídeos, para você enviar documentos para assinatura. Então tem essas pequenas diferenças, é como se tivesse separado, sabe? Tecnologia em um lado, a área financeira, menos tech do outro, né? Mas a gente tem empresas financeiras que têm envolvido bastante tecnologia de um lado e de outro. Então tem essa separaçãozinha assim. Então fica basicamente o velho e o novo, mas sempre andando juntos, sempre crescendo e sempre tendo espaço para as duas. E como a gente na Nasdaq fala de tecnologia, as empresas na Nasdaq tendem a ter mais volatilidade, porque a gente sempre tem novas tecnologias surgindo, novas empresas entrando no páreo, então a gente tem mais competição. E quanto mais competição, maior fica a volatilidade. Então a volatilidade da Nasdaq, o que a gente até falou dos ETFs, vão ter mais volatilidade do que os ETFs da Bolsa de Valores de Nova York. Então se você tem um apetite menor para risco, talvez um ETF do S&P 500 seja mais para você. Agora, se você tem um apetite um pouquinho maior para risco ali, não vai ser tanto, tá? Que consegue suportar uma volatilidade maior e aí você provavelmente pode ter ganhos maiores. Você pode ir no Nasdaq 100, que a gente tem o QQQ, que representa, né, o Nasdaq 100, e aí você tem uma volatilidade maior, você pode ter perdas maiores, mas você pode ter ganhos também maiores. E aí a gente tem que falar também sobre os índices. Os principais índices são, eu coloquei 3 aqui, tá? Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 e o Nasdaq Composite. Os 2 primeiros rastreiam as empresas em gerais da Bolsa de Valores, tanto da Nasdaq quanto da Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE. Mas o Nasdaq Composite é simplesmente empresas da Nasdaq, então tem uma diferençazinha. Os 2 primeiros a gente pode utilizar como termômetro da economia americana. Já o Nasdaq é um pouquinho mais restrito, talvez a gente não tenha todo o aparato ali, toda essa amplitude na medição, né, da economia americana. Beleza, Darley, você falou de NYSE, como é que eu faço para investir na NYSE? Então vou passar para vocês aí a listinha de ETFs. Se você vai investir diretamente do Brasil e diretamente da sua corretora, seja Rico, XP, Clear, Toro, qualquer uma que seja, você pode investir através do IVVB11. Vou colocar na tela aqui. Agora, se você tem uma conta na Avenue ou na Passfolio, como eu já ensinei vocês a abrirem também, se vocês não estão perdendo tempo, vocês podem ir diretamente pelo IVV. Se vocês quiserem investir em Nasdaq, vocês podem ir no QQQ. Então, eu também vou colocar aí na tela o retorno do IVVB11 em 5 anos. Aí agora vocês estão vendo o retorno do IVV de 5 anos. E agora vocês também vão ver o retorno do Nasdaq, tá? Do QQQ nos últimos 5 anos. E vou colocar por último o retorno do Ibovespa, que é sobre as ações brasileiras, para vocês verem aí essa diferença de retorno. Eu não sei a diferença exata, mas eu tenho a convicção dentro de mim que o retorno desses índices americanos foram muito maiores do que os índices brasileiros. E todos esses que eu já falei, gente, são ETFs. Vou colocar um cardzinho aqui também, que eu já expliquei o que são os ETFs. São as maneiras baratas de diversificação. A diversificação vai te proteger de crises, vai te proteger de pancadas, de empresas isoladas, de casos de corrupção, vamos supor. Se você tem uma empresa só, se você tem só Petrobras e acontece um escândalo de corrupção na Petrobras, ela vai tomar uma pancada, você perde 50% no dia. Mas se você tem um ETF de empresas de petróleo, provavelmente a pancada vai ser muito pequena, porque a Petrobras não vai representar tanto dentro desse ETF. Ele está diversificado, mesmo estando em somente um setor. E quando a gente fala desses ETFs, você está extremamente diversificado, você está em várias empresas de ramos diferentes, financeiras, comércio, tecnologia, você está em serviços não financeiros e um pouquinho mais, né, commodities e várias outras áreas. Então os ETFs são um meio barato de diversificação. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Ele vai fazer parte de uma série de conhecendo a Bolsa de Valores americana, conhecendo o mercado financeiro americano. Então se você gostou, não esquece de deixar aquele like e continuar com a gente. Muito obrigado pelo seu apoio, isso tem ajudado a gente demais. Valeu!